Que bom que você está aqui, os nossos amigos que nos visitam, talvez pela primeira vez, ou que têm conhecido a Reviva. Que alegria poder te ver aqui, os irmãos já mais comuns da nossa comunidade, aqueles que nos acompanham pela internet. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Vai ser o nosso foco, tanto quanto o nosso ponto de partida aqui, assim como a nossa conclusão até o final dessa mensagem. Nos próximos minutos, no mais tardar 40 minutos, eu quero te convencer a pensar na possibilidade, se você está vendo a sua vida, o seu corpo, a sua saúde naufragar em algumas áreas. Nós temos estudado, e esta é a terceira mensagem de uma série de estudos sobre o cuidado do corpo. Uma mensagem completamente bíblica, perdida ao longo do tempo em que a igreja deixou de ensinar os discípulos de Jesus a priorização que Deus tem para com o nosso corpo, em que então vivíamos na perspectiva apenas do cuidado espiritual do nosso corpo, porque Deus prometera um reino celestial futuro, mas Ele já promete para nós realidades presentes, terrenas, em que Ele quer contemplar a sua vida como corpo de forma integral. E há uma perspectiva bíblica de prevenção para a nossa saúde que glorifica a Deus. O texto de 1 de Coríntios 10, 31 diz: assim, portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo com ênfase, façam tudo para a glória de Deus. Paulo está aqui costurando, assim como outros textos que ele já trabalhou, e nós descorremos isto como que se estivéssemos alicerçando aqui a nossa caminhada quanto ao cuidado do corpo, dentro do plano e do propósito soberano de Deus, redentivo do nosso corpo, alma e espírito, produzindo em nós qualidade de vida. Isso aponta para uma proposta de prevenção, em que nós não vamos terceirizar, nós não vamos colocar a muleta da nossa fé quando o problema de saúde vier. Deus faz milagre, agora que eu já estou no prejuízo, eu vou botar na conta da oração para ver se acontece algum milagre na minha vida, porque eu passei a vida toda comendo mal, me exercitando mal, não cuidando do meu corpo, e agora Deus vai precisar resolver o meu problema. Há uma possibilidade de prevenção. É bíblico uma possibilidade de você prevenir, comendo, bebendo ou fazendo qualquer coisa para a glória de Deus. E a proposta aqui é: se vivemos para a glória de Deus, Deus produz em nós qualidade de vida. Debaixo da natureza humana, pessoas vivem para si mesmas e não para o Criador. E isso tem refletido em uma qualidade de vida. E eu não estou falando de recursos que pode produzir segurança, conforto para a pessoa. A pessoa pode ter trabalhado, se preparado para ter qualidade de vida, ter uma casa boa, com piscina, com sauna, carro bom, com ar-condicionado para ir trabalhar. Se a pessoa não tiver tempo de descanso, se a pessoa não souber desfrutar aquele tempo com família, se não souber usar os recursos que ele compartilhou, que ele conquistou para compartilhar com os seus mais queridos, seus filhos, e a vida passa, o tempo passa, e a verdadeira qualidade de vida se perde, em que a nossa geração precisa voltar a ver o nosso corpo na perspectiva de Deus. Precisamos reaprender a ouvir o nosso corpo e não reagir aos seus impulsos. O pastor Josemar Bessa disse certa vez que então assim haverá menos frustração na espera de conforto e atração, compreendendo que o nosso corpo foi criado por Deus para a adoração. Ou adoramos a nós mesmos e buscamos conforto e atração e a própria sedução da nossa carne, da nossa natureza, ou glorificamos a Deus com o nosso corpo. Certa vez, o vivalista, pastor do século XIX, Robert McShane, já no leito de morte, com 29 anos,
em que ele, confundindo a percepção bíblica de uma saúde preventiva, ele gastou a vida dele. Ele não dormia, ele não descansava, era um homem incansável na pregação do Evangelho, que com 29 anos, por não comer, por não descansar, pregando o Evangelho, indo de um lado para o outro na Escócia, com 29 anos, no leito de morte, ele disse o seguinte: Deus me deu uma mensagem e um cavalo, dizendo que o cavalo era ele mesmo. Eu matei o cavalo, agora eu não posso entregar a mensagem. Em que ele poderia ter feito muito mais na Escócia se ele tivesse administrado a sua vida conforme a prevenção, em que ele não culpou Deus, ele culpou a si mesmo. A má administração como mordomo daquilo que Deus deu para ele, o seu próprio corpo, aquilo que ele comia ou deixava de comer, o tempo de descanso e assim por diante. Então, desde a criação, desde o princípio, Deus planejou a nossa qualidade de vida. São as nossas escolhas a partir do Jardim do Éden que vai desdobrar em uma péssima qualidade de vida que nós temos desfrutado até então. E que Jesus Cristo, na redenção proposta nos Evangelhos, veio redimir todas as coisas na plenitude dos tempos. Ele veio redimir todas as coisas, não apenas a nossa percepção de uma dimensão extracurricular, além dessa vida terrena, em que então, de forma negligenciada e descomprometida, eu gasto este corpo que Deus me deu do jeito que eu quiser. Porque esse corpo vai virar pó mesmo, e todas as argumentações que corroboram para um engano do coração, que vai então, um engano espiritual do diabo, que vai fazer você sofrer as consequências de uma vida que não foi a vida que Deus propôs para mim e para você. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Por certo que quem esteve comigo já desde o começo da mensagem, dessa série de estudos, nós percebemos e vemos que lá, é claro que há o que nós chamamos de exceção à regra. Há situações que, por causa do nosso pecado, Deus permite o espinho na carne, por exemplo. Às vezes Deus vai permitir uma luta, um sofrimento, um acidente. Isso pode acontecer. Não é sobre isso que nós estamos falando. É sobre o que está sob nosso controle. O que está a parte do nosso controle já não cabe a nós, ok? Um acidente, um espinho na carne, uma doença que vem repentinamente. Mas tudo aquilo que cabe a nós, Deus vai cobrar de mim e de você. E desde o princípio Deus deixou isso muito claro. Por exemplo, a lei do Antigo Testamento tinha o seu aspecto religioso, quando foi dada a lei a Moisés, mas um tanto quanto com uma preocupação de saúde pública, que era um exemplo, e alguns outros. Por que Moisés, orientado por Deus, proibiu o povo de comer carne de porco? Porque o porco naquela época produzia muitos parasitas. Por que Deus proibiu o povo de comer sangue cru? Porque o sangue cru produz e leva consigo muitas bactérias. Os rituais de purificação cerimonial para aquele povo, que era um povo de cultura tribal, em que todas essas práticas religiosas, ela tinha também um aspecto religioso e de saúde. As leis do isolamento para os doentes, tais como os leprosos, não era uma questão de preconceito ao doente leproso, mas uma questão de saúde para o povo. As leis do descanso sagrado, tanto para as pessoas, tanto quanto para a terra, com base no 7º dia, quando Deus, em 6 dias, criou todas as coisas, e no 7º Ele descansou, sabendo Deus que, de forma didática, deveríamos compreender a importância do descanso. Não apenas como uma prática religiosa, como uma cerimônia, mas como uma didática que produz qualidade de vida para as criaturas que Ele criou. Nós veremos nesta noite, então, 3 aspectos importantes em que nos ajudam a compreender de forma preventiva, redentiva, o viver saudável que Deus espera de nós, que apontam para uma cultura de cuidado, da alimentação, do descanso e da atividade física.
Povo de Deus, ouça o Senhor dizendo a vós, Ele deseja que vocês cuidem melhor da vossa alimentação, do vosso descanso e da vossa atividade física. Ele pede isso de mim e de você. E Ele vai cobrar de você. Não que Ele não vá ouvir as suas orações daqui 5, 10, 15 anos, quando vier um colesterol gravíssimo, por conta da sua má alimentação. Mas Ele já está te recomendando preventivamente. A Bíblia já tem dito isto há muitos anos. Então, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável. Amados, a Bíblia diz que o prazer de comer e o prazer de beber pode ser ou se tornar um dos maiores ídolos do coração de uma pessoa. E a má alimentação tem sido um dos grandes vilões da saúde da nossa geração. Já fora dito que grande parte das pessoas deprimidas, ansiosas, tem a ver diretamente com o tipo de alimentação que a pessoa ingere no dia a dia. Assim tanto quanto a questão da ociosidade e da falta de exercícios físicos. Você já ouviu o famoso clichê dos nossos dias? Comemos emoções, mas precisa ser dito. É um jargão que é verdade. E nos nossos dias, se tem uma geração que come de forma exacerbada, tem comido muito mais do que alimentos, tem comido emoções. Como já fora dito, a comida é a droga contra a ansiedade mais utilizada. A comida tem sido a droga contra a ansiedade mais utilizada e a atividade física contra a depressão mais negligenciada. E aí vai no psiquiatra, vai no psicólogo, vai no médico, tucha remédio, tucha droga, enfia remédio para tomar não sei quantas vezes por dia e a alimentação está péssima. E é uma grande bênção a compreensão correta, bíblica, da boa alimentação, aliada, inclusive, à boa prática bíblica do jejum. Você pode denotar o exemplo do jejum de Daniel, lá no capítulo 1, quando ele vai dizer a partir do versículo 8, num contexto lá na Babilônia, onde havia os manjares do rei, comida à vontade. E ele disse, não, me dá 21 dias, eu e os meus amigos. Me dá quantos dias? 10 dias. E aí depois multiplicou-se em Daniel capítulo 10, versículo 2, depois você pode conferir lá, foram ao todo 3 semanas, 21 dias, inclusive é praticado entre os médicos, com base no jejum de Daniel, o jejum de 21 dias, muito importante. E ele disse, Daniel, olha, rei, me dá inicialmente 1 semana, me dá 10 dias, eu e os meus amigos, nós vamos nos apartar das iguarias do rei, nós vamos comer apenas legumes e frutas. E daqui 7 dias você pode nos avaliar. E isso não tem nada a ver, não é um incentivo ao vegetarianismo, mas ao jejum. Jejum de carne, jejum de massas. Às vezes o jejum 100% de qualquer alimento. Porque isso desintoxica o nosso corpo. Por que a Bíblia falou de jejum? Por que a Bíblia falou, naquela época, num contexto tribal, do pessoal não comer porco? Num contexto de criação de porcos, sem nenhuma qualidade sanitária. Porque Deus está interessado na sua saúde. Ele quer que você passe por essa etapa da sua existência com qualidade de vida. E não apenas espiritualizando a sua fé e a sua perspectiva de o plano que Deus tem para a tua vida. Em que sofrer as consequências debaixo do pecado faz parte. Não! Deus quer produzir para você, para a sua família, uma vida que realmente faça diferença. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13,
Eu queria que esse texto fosse colocado para que nós pudéssemos lê-lo. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Paulo, num contexto de preocupação com a igreja de Corinto, ele vai dizer lá no versículo 13, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade. Ou pode ser traduzido, não é para o foco no prazer terreno, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você não foi feito para a comida foi feita para você. Então não é a comida, não é o alimento, o Senhor da sua vida, mas você é o Senhor do que você come, do que você ingere, do tempo que você gasta, do prazer que você tem. Por quê? Porque o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ele nos criou com um propósito. Amados, como disse o pastor Luciano Subirá, há um poder do elo emocional com a comida. O ser humano tem um elo emocional profundo desde o Jardim do Éden. Notem, por exemplo, Adão e Eva caíram por causa de uma fruta. Noé, após o dilúvio, caiu por causa de uma bebida. Esaú vendeu o seu direito de progenitura por um prato de lentilha. No deserto, os servos de Deus, após a libertação por Moisés, o povo de Deus teve fome, sentindo saudade do Egito, por causa da comida do Egito. Em Eclesiastes, capítulo 10, 17, diz que a comida é para refazer as nossas forças. Logo, nem toda refeição deve ser um banquete. E isso eu achei muito legal quando o pastor Luciano Subirá disse. Nem toda refeição é um banquete. Aprendi isso com o pastor Domingos há 15 anos atrás, ou até um pouco mais, no processo de treinamento, de discipulado, quando eu fui para o seminário, e eu iria me tornar um homem casado com filhos, pastor de uma igreja, e nós tínhamos os nossos cafés semanais lá da equipe pastoral de Ribeirão Preto. E no início, a gente muito empolgado, nós queríamos que os nossos cafés tinham pão de queijo, salaminho, presunto, mussarela, suco de laranja, suco de goiaba, leite, chá, por que não uns docinhos, um bolinho. E o pastor Domingo começou a olhar, uma terça tinha, na outra feira tinha mais. Chegou uma hora que ele falou assim: amados, o que vocês estão fazendo? Vocês são líderes. Nem toda refeição é banquete. Não dá para sustentar a nossa vida, a nossa família com esse tipo de ostentação. Em Filipenses, Paulo vai dizer lá no capítulo 3, versículo 19, fala do fato de que para muitos o Deus das pessoas é o estômago. E em Romanos capítulo 15 fala dos fracos, cuja fraqueza é a comida. Portanto, se tem algo que nós, em muitas situações, nós temos falhado, é o modo como a gente está lidando com as nossas refeições. E essa é uma mensagem especialmente numa perspectiva bíblica, de uma família que foi criada segundo a perspectiva de Deus, em que o homem tem a sua referência de ser o protetor, o provedor do lar, e a esposa, aquela que de forma afetuosa, amorosa, vai ter mais esse aspecto do cuidado do lar, que em muitos aspectos, aqui não é uma palavra machista, em que de modo geral a função da mulher é cozinhar, é bíblico, para que você possa levar com mais seriedade a possibilidade de você determinar o rumo da saúde da sua família. Maridos que provêm, ao irem para os mercados, entenderem que as vossas compras, ela não tem a perspectiva de que todo dia vai ser banquete. Ensinem os vossos filhos a saberem dosar, controlar a economia, a sabedoria no dia a dia, que vai administrar a capacidade para eles amadurecerem um conceito de que administrar 20 pacotes de bolacha e acaba a primeira semana já foi um alerta para papai e mamãe. Inclusive os nutricionistas, os médicos, eles colocam lá uma lista de escala do que pode e o que não pode comer,
Amados, amadas, bolacha recheada tá lá num nível tipo assim, não pode, absolutamente não. Principalmente no que se refere a uma rotina diária em que a dieta da família vai estar lá, bolachinha recheada todo dia. Eu digo isso com muito temor e zelo, porque lá em casa a gente luta com isso. Quem tem filho pequeno, quem tem filho pré-adolescente, eles são difíceis, de modo geral. Tem a turminha aí que tirou a estrela sorteada, que o filho come de tudo, o filho come cenoura, o filho come batata, mandioca, sabe? Lá em casa não. E eu abro meu coração e digo, a começar por mim, é uma luta ter que ter menos pizza, lanche, comida saturada, e daí por diante. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Escolher o tipo de comida que eu ponho na mesa vai glorificar a Deus ou não. Por causa do reflexo do tipo de saúde que Deus quer para a minha vida, para a minha família. E para o tipo de influência que eu vou deixar para os meus filhos. Quando a Aline me conheceu, uma das regras era ter um tempo com a sogra, a dona Neuza. Quem já viu ela vindo aqui, visitando a igreja, ela tinha que ter sido, ela recebeu a proposta da sogra de passar um tempo para aprender um pouquinho a cozinhar, como eu sempre cozinhei para os meus filhos. Eu digo isso não com orgulho, mas com sabedoria, porque eu aprendi a comer legumes desde cedo. Eu aprendi a importância, se tem um pão com manteiga, vai ser um pãozinho com manteiga com café e tá bom. Aí a mamãe vai caprichar melhor no almoço. E a Aline assustou no começo, depois ela entendeu. Inclusive a Aline, ela foi uma pessoa que chegou na nossa relação comendo muito mal, e Deus redimiu a alimentação dela no processo, e hoje ela é uma grande bênção na minha casa. A redenção passando lá em casa. Cristo mostrando um caminho. Isso não significa que nós vamos viver, ou todo mundo que pratica uma alimentação saudável vai ter 90 anos de tranquilidade, olha que pessoal saudável. Não, não necessariamente. Não é uma conta matemática exata. É uma probabilidade preventiva com base na Bíblia. Em segundo lugar, a Bíblia fala sobre o descanso necessário. E aí eu queria que você fosse comigo lá para 1 Reis 19. 1 de Reis, capítulo 19, versos de 5 a 8, em que o segundo aspecto bíblico do cuidado do corpo que Deus espera de nós, de forma preventiva, é o descanso necessário, como o entendimento de que lazer e descanso não é luxo. Você já ouviu a expressão, carro com ar-condicionado na nossa região não é luxo? Já ouviram? É verdade ou mentira? Não é luxo mais. Coloca isso em prática também em relação a descanso e lazer na tua vida, meu irmão, minha irmã. Mas descanso necessário de qualidade com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Não é luxo. Ostentar prazer é pecado. Refrigério bíblico não. Aonde que está na Bíblia que você tem que trabalhar de 7 dias por semana, chegar em casa cansado, nem tomar banho direito, não gastar, investir tempo com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, para sustentar a casa, porque eu sou homem, eu sou um homem de Deus, eu sou trabalhador? O que sobra para o teu filho, o que sobra para a sua esposa é merreca de tempo, sem nenhuma qualidade de vida. Lembra, inclusive, não tem nada a ver com ter muito dinheiro. O mundo aí fora está terceirizando, enganados pelo diabo, achando que ganhar muito dinheiro vai trazer qualidade de vida. Sem Deus, não, absolutamente não. Eles estão percebendo isto. Porque dinheiro não compra saúde. Dinheiro não paga. Inclusive hoje, com os convênios caríssimos como estão, e não estão cobrindo quase mais nada. A qualidade de vida tem a ver com escolhas de descanso, que não é ostentação, não é luxo, é necessidade bíblica. 1 de Reis 19 fala sobre a exaustão do profeta Elias.
Amados, Elias passou dias, semanas, meses, e às vezes acontece, tá bom? É normal. Às vezes você vai estar numa empreitada lá na sua empresa, é normal. Uma semana, 15 dias, um mês, pode ser um ano, mas que isso não vire a sua rotina. Às vezes acontece de você ter uma empreitada. Elias teve uma empreitada, mas se prepare, mensagem bíblica preventiva, você vai falir, fisicamente falando. Você quer entrar numa empreitada? Prepare-se, o seu corpo não vai aguentar, física, psicológica e espiritualmente. Elias não aguentou. Elias entrou num piripaque, ele teve um burnout, ele teve uma depressão profundíssima. Ele passou dias, semanas, meses lutando contra os profetas de Baal, e chegou uma hora que ele pifou, como eu e você vai pifar. No versículo 5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, simples assim. Deus pôs ele para dormir. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo e dormiu. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, aí o texto continua em diante. Ele estava exausto, ele surtou, literalmente, por causa da palavra de uma mulher, e não porque ela era uma mulher, uma pessoa. Ele tinha matado mais de quase 900 profetas de Baal, por causa da palavra de uma pessoa, ele surtou. E ele não surtou, a questão não é a quantidade de trabalho, a quantidade de dias, a quantidade de pessoas. O problema é que ele entendeu, e nós devemos entender, que nós somos como que se fôssemos um corpo que temos uma bateria, e essa bateria vai arriar, ela arreia. Ela perde a sua energia, essa força, o seu poder. Quem foi que inventou o descanso? Quem foi que inventou o refrigério para o corpo e para a alma? Deus não mandou ninguém para dar uma lição de moral no Elias. A mensagem profética para ele é: durma, descansa, come, pronto. É o que te basta em muitos momentos da tua vida. Jesus, ele deu exemplo e orientou os seus discípulos para esse lugar e tempo de repouso e de descanso. Você não precisa ir lá, eu vou só citar, você pode ver depois. Mateus 6,31, ele disse aos discípulos, Jesus lhes disse: vamos sozinhos com os discípulos, até um lugar tranquilo para descansar um pouco. Pois tanta gente ia e vinha, que eles não tinham tempo nenhum para comer e descansar. O próprio Senhor Jesus, perfeitamente homem e perfeitamente Deus, ele não negligenciou para si mesmo e a responsabilidade de ensinar os seus discípulos a importância de estarem sozinhos. E aqui tem 3 dicas importantes: estar sozinhos, num lugar tranquilo, para descansarem. Às vezes sozinho, às vezes com sua família, num lugar tranquilo. E essa deve ser uma rotina. Nós vemos essa rotina em Jesus. No Salmo 62, versículo 5, foi dito que descanse então no Senhor, no seu Deus, ó minha alma, pois dele vem a minha esperança e a minha tranquilidade. Pois, por certo que há descansos para a alma, que somente joelhos no chão e uma oração de um coração aberto, cansado, oprimido e sobrecarregado, que Jesus não possa produzir refrigério. E eu tenho provas para isto. Você já teve férias de 15 dias num resort e você voltou para casa cansado? Você foi para um lugar, a viagem foi cansativa, para a ida e para a volta. Esse negócio de aí vai para um lugar, aí tem a programação,
você tem que acordar cedo para tomar café. Já viu esse negócio? Aí pega a van para ir para os passeios. A cabeça descansou, você saiu da rotina. É bom, é importante e necessário, mas há descansos para a alma. Há descansos para o nosso coração, que só um joelho dobrado produz o refrigério que Deus, somente Ele, pode produzir na minha e na sua vida. Já é comprovado cientificamente que uma pessoa, se ela ficar em posição fetal, de joelhos com a cabeça no chão, 6 minutos, e eu não sei aonde que se fala de um negócio, de um comportamento de ficar de joelhos com a cabeça no chão, por 6 minutos, o suficiente para conversar com Deus, mas na yoga, esse movimento produz 8 horas de sono. Imagina você desabafando toda a agonia do teu coração, 6 minutos de joelho, orando ao seu Pai. Produz descanso que só a oração pode dar a mim e a você. E por fim, em terceiro lugar, a alimentação é importante, o descanso é importante, mas nenhum deles haverá em seus efeitos resultados positivos na nossa qualidade de vida se você não criar o hábito da rotina da atividade física. Da atividade física. E o pastor Luciano Subirá, ele pegou bem legal na jugular, na mensagem, eu até te encorajo a você puxar lá a série de estudos que ele deu lá na igreja dele em Curitiba. Ele até foi um sucesso, foi um movimento grande que Deus despertou na comunidade dele, que tornou-se até um livro. E ele fala a despeito de, inclusive, a realidade do próprio Senhor Jesus, em que no processo de critério para se tornar um discípulo de Jesus naquela época, para percorrer grandes caminhos com Ele, a gente vai estar falando de 5, 10 a 40 quilômetros que eles andavam todos os dias, com uma alimentação regradíssima, tinham que ser pessoas altamente saudáveis. Ou você acha que Jesus ele jejuou por 40 dias porque ele era Deus? Ele era perfeitamente homem. E o nível de qualidade de saúde que ele tinha o preparou para ficar 40 dias de jejum. E qual que foi a primeira tentação que o Satanás veio para cima dele? Transformar pedras em pão. Porque ele sabia do elo emocional que nós temos com a comida. E Jesus, ele estava qualificado em termos de condicionamento físico. É comprovado cientificamente que o nosso intestino, inclusive, é o nosso segundo cérebro. Quem já ouviu falar sobre isso? E que a sua má qualificação, fisicamente falando, atrelada a uma má alimentação, te dá uma péssima qualidade de vida. O intestino, ele reflete uma péssima rotina de hábitos na tua vida. Ele sinaliza, ele aponta. Lembra, nós precisamos reaprender a não reagir aos impulsos do corpo, mas ouvi-lo. E às vezes o teu intestino está sinalizando. E a pessoa, eu já vi gente, no meu contexto, que foi lá, começou a comer mamão todo de manhã, mamão papaya, né? E todas as comidas laxantes, e nada. Sabe quando foi que a pessoa melhorou o equilíbrio? Quando ela começou a ter uma caminhada semanal diária, 30 minutos por dia, e aquilo foi produzindo uma melhora na vida da pessoa. Steve Jobs, ele disse certa vez que se um problema na tua vida se tornar um grande problema, saia ao ar livre e faça uma caminhada. Quantas pessoas estão sofrendo de depressão, mas não conseguem de forma alguma, até porque isso é um aprisionamento da alma, da mente, sair de casa ao ar livre para uma caminhadinha de 30 minutos por dia. E essa é uma pura verdade.
Se a comida é a droga mais utilizada contra a ansiedade, a atividade física é a mais negligenciada. E aí eu queria que você visse comigo, a gente já está caminhando para o final dessa mensagem, 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 8. Quero te chamar a atenção a ler esse texto, que inclusive muito mal interpretado no decorrer da história da igreja. O exercício físico é de pouco proveito. Porém, a piedade, ela é proveitosa para tudo, porque tem promessa presente e futura. Está vendo, pastor? Aí, ó. Aí, eu já li esse texto. A atividade física, o exercício físico de pouco proveito há. Mas a piedade, vir para a igreja, a oração, resolve. Não, absolutamente não. Entende errado o leitor que deixa de cuidar do corpo por isso. É uma má interpretação. Até porque, naquela época, as pessoas tinham uma rotina muito menos sedentária do que a dos nossos dias. As pessoas da época de Jesus, os pescadores que ele chamou, os homens que ele chamou, eram pessoas que já tinham uma rotina. Não tinha carro, não tinha trem, não tinha metrô, não tinha nem bicicleta naquela época. Era um privilégio quem tinha camelo, quem tinha cavalo, quem tinha um jumento. Então a rotina daquelas pessoas naquela época era, por força da circunstância, pessoas que tinham o hábito normal de andar muito. Muito serviço manual. Era raro e um privilégio governadores, reis, serem conduzidos em cima de um cavalo, numa charrete, ou no tipo de condução que a gente fez aqui esses dias, reproduzindo a charrete lá do faraó, que o nosso faraó quase caiu no meio do caminho aí, o pessoal tentando carregar ele. Aquilo era um privilégio para poucos. A realidade é que a maioria não vivia uma vida sedentária. E quando Paulo vai dizer o exercício físico tem pouco proveito, inclusive comparando, é uma questão de comparação. Comparando os exercícios físicos para essa vida, realmente não se compara com as glórias futuras eternas que virão no reino dos céus, mas o exercício físico é importante. A atividade física, ela tem o seu proveito. Médicos como Drauzio Varela, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, têm feito um grande alerta. Toda atividade física feita diariamente, 30 minutos bem feito, produzem benefícios grandiosos na nossa vida. Além da prevenção de doenças, ajuda a controlar colesterol. A galera já decorou já? Triglicérides, diabetes, pressão alta, previne infarto, previne AVC, melhora o humor e a qualidade do sono, melhora a autoestima, reduzindo a ansiedade, melhora a concentração e a capacidade de aprendizado. Tem sido dito a respeito dos hormônios e neurotransmissores que se libertam a partir da atividade física, e não é aquela subidinha do carro na calçada até a sua sala. É pelo menos 30 minutos. Esses dias eu vi o Rogério, acho que era um sábado ou um domingo, 2 horas da tarde, correndo na avenida lá do Fórum. Quase que eu parei e soltei foguete na frente dele. É isso aí, meu irmão. Esses dias eu estava falando com o Celso, ele falou, voltei para a atividade, desde muito tempo que eu já sei que ele pega a bike dele, vai pedalar, e eu tenho visto um movimento no nosso meio de pessoas que estão voltando para a academia. Eu não gosto de academia, cada um tem o seu perfil, a sua realidade. A gente tem a turminha que joga bola de terça-feira à noite. Mexa-se, mova-se, para que você possa liberar hormônios e neurotransmissores como a endorfina, que é o hormônio da felicidade e do prazer, a serotonina, que produz sensação de bem-estar, a dopamina, que regula o seu humor, a adrenalina, que equilibra o seu estresse.
E por que a gente está esperando? Por que a nossa geração está esperando que os doutores joguem isso na nossa cara para a gente começar a aprender a fazer, sendo que a Bíblia já tem nos ensinado isso nos primórdios da criação, porque o nosso Criador conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos frágeis, que nós viemos do pó e voltaremos para o pó. Mas que nesse intervalo, nós precisamos entender que Ele nos criou para sermos saudáveis. Então, qualquer experiência que não seja de uma vida abundante, uma vida saudável, plena, é um fruto amargo das nossas próprias escolhas. Eu repito, exceto quando Deus permite algo ruim que tem implicações com a nossa integridade física, exceto isso, qualquer experiência que não seja de vida plena e abundante é um fruto amargo das nossas próprias escolhas, desde o jardim do Éden, em que o Evangelho de Cristo então nos convida à redenção que começa com prevenção. Pessoas que vivem para a glória de Deus, vivem prevenindo, porque esse é o projeto de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, mude a chavinha, você não vive mais para você, o seu corpo é do Senhor. E se você vive para a glória de Deus, você controla a quantidade de álcool que você ingere. Se você vive para a glória de Deus, você controla a qualidade de gordura que você come. Se você vive para a glória de Deus, você descansa o suficiente sabendo que Ele vai prover o que você precisa. Se você vive para a glória de Deus, você põe esse corpinho abençoado que Deus te deu para se mexer, porque nesse movimento vai produzir qualidade de vida, você vai voltar para casa depois de uma caminhada um pouco mais feliz, vai te ajudar depois de uma semana, e dentro lá do jejum de Daniel, se você fizer boas caminhadas, melhorar sua alimentação, desintoxicar esse corpinho que Deus te deu aí, faz uma semana sem carne, você vai tirar um monte de bactéria, um monte de parasita do teu corpo, fazendo atividade física, com oração, enquanto você está caminhando, você está orando pela sua vida, pela sua família. Eu não te prometo, não é esse o meu papel. A Bíblia diz, o seu sono vai melhorar. A sua qualidade de vida vai melhorar. Deus te deu um corpo, e você precisa ser mordomo, um bom administrador, e certamente que Deus será glorificado, porque as pessoas vão ver os resultados na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos, e isso vai honrar o nome de Deus, e vai de bandeja de brinde produzir para você, para a sua família, e que nós sejamos uma geração que marque a nossa próxima geração, que está caminhando em passos largos para uma péssima cultura, de um péssimo contexto de hábitos destrutivos, tóxicos, em relação a atividades, consumo de alimentos, porque no passado a gente só pregava contra drogas, né? Só contra bebidas. A gente precisa olhar para as Escrituras com a percepção correta no que se refere à preocupação integral de Deus com a nossa vida. Muitos de nós estão falhando em algumas dessas áreas. Que o Senhor produza arrependimento, mudança, e os resultados virão, para a glória dEle e para a nossa alegria. Vamos orar?